escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu que vou dar aula para vocês. Antes da gente ir para nossa aula, para nossa história, eu queria orar com vocês para a gente dar a introdução, pedir a bênção de Deus para que Ele possa abençoar essa aula e usar a minha vida para falar a vida de vocês, ok? Vamos lá, abaixa a sua cabeça. Paizinho, obrigado por mais esse momento que a gente tem de poder ouvir da Tua Palavra, aprender mais sobre o Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra nosso entendimento, abra o nosso coração, e peço que o Senhor use a minha vida para que as palavras que saiam da minha boca realmente possam abençoar a vida dessa galerinha, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jeremias. Quem conhece o profeta Jeremias? Eu sempre conheci ele desde pequeno. A gente sempre que ouvia Jeremias é o profeta chorão, o profeta que lamentava, né? Lamentações de Jeremias. Quem conhecia Jeremias por esse detalhe, né? Eu estava dando uma estudadinha e fuçando umas coisas na internet. Eu achei uma curiosidade bem interessante sobre esse profeta. Aliás, sobre o nome dele, né? Existe uma expressão em espanhol que eles usam bastante quando a pessoa está reclamando muito, lamentando muito, que é jeremiada. A pessoa está jeremiando muito, está reclamando muito. Jeremias é tão conhecido por ser um profeta chorão, um profeta lamentador, que eles colocaram essa expressão, né? Muita choronice. Vamos continuar, tá? É só uma curiosidade que eu achei bem engraçadinha. Começar com o nosso texto base. Tá lá em Jeremias, obviamente, né? O capítulo 1 mesmo. Vamos começar lendo a partir do 4, tá? Do 4 ao 10. Então, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, de um menino, uma pessoa nova, né? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Eu vou contar um pouquinho sobre a história de Jeremias para vocês poderem entender esse contexto. Jeremias ele era filho de um sacerdote, né? E desde muito pequeno ele já sabia, como a gente leu ali, desde o ventre da tua mãe eu te formei e eu te fiz para ser um profeta. Deus diz isso para ele: desde o ventre da tua mãe eu te fiz para ser profeta. Assim como Deus nos faz para um propósito, desde o ventre da nossa mãe, desde a barriga da nossa mãe, Deus nos faz para um propósito, assim como ele também fez os Jeremias, certo? Ele sabia que ele seria um profeta do Senhor. E quando ele foi convocado pelo Senhor, digamos assim, ele foi convocado por uma tarefa não muito boa, não muito legal. Era para anunciar ao povo do Senhor que eles seriam destruídos
feitos reféns, feitos escravos pelos babilônios, caso eles não se convertessem. Eles estavam adorando outros deuses. Eles vinham de um reinado que era do rei Josias. O rei Josias era um rei que ele era temente ao Senhor. Mas quando o rei Josias morreu e os filhos dele assumiram o poder, o reinado no caso, eles começaram a não temer mais a Deus como o pai anteriormente. Então, o reflexo do reinado deles era que o povo também não temia mais a Deus, não adorava mais a Deus, e começaram a deixar entrar na cultura deles adoração a outros deuses. E isso deixava Deus muito triste. E ele pediu para que o Jeremias anunciasse isso a eles. Então, Jeremias ficou amedrontado, logicamente, né? Porque você anunciar a um povo todo, a um rei que eles seriam feitos escravos, porque Deus estava permitindo isso, teria que ter muita coragem, porque naquela época tudo virava morte, infelizmente, né? Então, ele com medo, ele falou: Senhor, mas eu mal sei falar, eu sou uma criança, como eu vou ser um profeta do Senhor? E Deus fala: calma, eu que vou colocar as palavras na tua boca. Deus toca a boca dele e diz que a partir daquele momento, as palavras que saíssem da boca dele seriam as palavras do Senhor. Então ele foi nessa confiança. Também, lendo algumas coisas sobre Jeremias, eu ouvi muitas menções de que ele era um profeta muito obediente, ele era um servo muito obediente do Senhor. Apesar do medo dele, ele era obediente. Então, ele obedeceu e ele falou tudo aquilo que Deus pediu para que ele falasse. Eu quero continuar lendo com vocês, só mais um pedacinho também lá em Jeremias. Tá lá no 18, tá? Eu vou ler com vocês só do 1 ao 6, tá? Então, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casas de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito boa com arte. Aí eu peguei aqui, ó, uma massinha, ó, eu até pintei ela de argila, porque eu não tinha uma argila para mostrar para vocês. Mas os artistas, né, os oleiros, como a gente leu, eles conseguiam fazer a partir de barro, ó, obras de arte, vasos, né? Eu tenho até aqui, eu trouxe uns vasos para mostrar para vocês. Falei que eu jamais ia conseguir nem fazer esse simplesinho, ó. Aqui tem outro redondinho, ó. Tem esse mais modelado, eles são todos feitos de cerâmica, barro, né? E assim, o que ele quis dizer com essa quando mandou Jeremias até o oleiro, ele quis que Jeremias entendesse o quê? Que a vida de Jeremias, as habilidades de Jeremias, seja de falar ou a articulação dele, porque pelo que eu entendo quando eu leio aqui, eu entendo que Jeremias era uma pessoa muito simples, medrosa e que ele tinha o receio de ele não era nem de desobedecer a Deus, mas de não fazer de acordo com um profeta de Deus, porque antes dele houveram grandes profetas. Eu imagino a responsabilidade de ele, um mocinho tão novinho, tão jovenzinho, de repente virar a boca de Deus para Israel. Isso era uma coisa muito séria. Então Deus fala assim: calma, Jeremias, assim como o vaso, quando ele não tá certo, não tá do jeito que deveria ser, o oleiro vai lá, amassa e faz tudo de novo e faz uma grande obra de arte. Assim é a tua vida. Eu pego a tua vida, eu moldo e eu faço
um vaso que serve exatamente para o propósito necessário, né? E a nossa vida também é assim. Algumas situações da vida da gente, quando a gente vem dar uma aula para vocês, vocês acham que a aula é para vocês, mas hoje eu passei umas situações no meu trabalho, na minha vida, que eu me questionei e falei, meu Deus, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não vou dar conta, né? E quando eu cheguei hoje em casa, a Ana Silva me mandou a lição, eu estou substituindo uma professora, e eu peguei a lição, eu li, eu falei, Senhor, é tudo para mim, poxa vida, como é bom quando a gente recebe a orientação de Deus. Eu espero que seja assim para vocês. Em algumas situações, a gente acha que não vai dar conta, que a gente não consegue, que nós não somos capazes, e Deus vem com uma palavra assim maravilhosa para a vida da gente, como veio para a vida de Jeremias. Vocês são vasos, vocês são barro na minha mão. E eu faço de vocês aquilo que eu preciso para o propósito que eu preciso, né? Deus, mesmo que a gente não se molde, Deus vai lá e nos molda exatamente para aquilo que é necessário, para aquilo que é preciso, né? A gente só precisa se dispor e deixar que Deus nos toque, como Deus fez com Jeremias. Deus foi lá e tocou a boca de Jeremias, e a partir daquele momento, as palavras que saíam de Jeremias, as atitudes que saíam de Jeremias, vinham direto de Deus. Era nessa tranquilidade que Jeremias abria a boca, sabendo que Deus é quem estava no controle. Deus havia moldado esse vaso de forma perfeita, para que ele servisse de forma perfeita para aquilo que ele foi determinado, certo? Eu vou ler só, a gente tem um versículo, eu vi na revista de vocês que tem um versículo para decorar hoje, tá? Esse versículo tá lá em Provérbios 29, 18. Vamos lá comigo, Provérbios 29, 18. Vamos lá. Vou ler com vocês, tá? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos repetir? Então vamos lá, Provérbios, tá lá no 29, 18. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Galerinha, a mensagem hoje ela é simples e clara, né? Nós somos barro na mão do Senhor, e Ele nos capacita para a boa obra dele, para tudo aquilo que vem dele, né? Às vezes você acha que você pode não ser capaz de falar do amor de Deus de forma clara, às vezes você acha que você não é capaz de fazer aquilo que o Senhor determinou para você, né? Mas a gente tem que ter a consciência, a ciência de que Deus, Ele comanda as nossas vidas, Ele é o Rei, Ele é soberano, e a partir do momento que você fala, Senhor, toca a minha vida, toca o meu viver, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor, eu não tenho dúvidas que Ele vem e nos toca, e que a partir daquele momento nós passamos a ser um vaso nas mãos do Senhor. Amém, galerinha? Vamos orar para a gente encerrar? Abaixa a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Paizinho, nós estamos mais uma vez na Tua presença para dizer que nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos ser bênçãos e vasos nas Tuas mãos, Pai. E como é difícil agradar ao Senhor, como é difícil andar de acordo com o que o Senhor quer, como é difícil a gente ter as palavras do Senhor nas nossas bocas, Pai. E nós pedimos, Senhor, que realmente nesse momento o Senhor esteja tocando cada um de nós, para que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, ser a Tua boca, ser as Tuas mãos, ser os Teus pés em tudo aquilo que a gente faz, Pai. Que as nossas vidas honrem o Teu nome, honrem ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por essa turminha, que essa geraçãozinha que está ouvindo essa palavra, essa geração que está ouvindo essa palavra agora, realmente se levante como servos do Senhor para falar a palavra que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, turma? Um beijo.
Espero a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Oh, no, yeah. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.